Então, eu vou fazer aqui, vou falar durante uns 30 minutos sobre a lei, sobre o que é a lei, o que em geral, ela prevê, o que ela traz de obrigações para as empresas, o que ela traz de direitos para as pessoas físicas, quais as consequências de, eventualmente, um descumprimento dessa lei. E, feito isso, passados esses 30 minutos, eu passo para o João, que vai falar, então, mais uns 30 minutos sobre especificamente a questão de compliance, a questão de certificação, diagnóstico, um pouco da questão prática, do que de fato acontece nas empresas, do que de fato se precisa ser feito nas empresas nesse momento. Depois disso, durante, enfim, terminado essa primeira parte de exposições, a gente passa, então, para um segundo momento de perguntas, de discussões, de conversas, enfim. Então, à medida que a gente for falando, quem tiver alguma questão, alguma pergunta, pode ir colocando aqui no chat, que depois ou a gente replica aqui a pergunta, ou, dependendo aqui da quantidade, a gente abre o vídeo e o som para a pessoa colocar aqui a sua pergunta, participar ativamente. A ideia é essa, a gente fazer um primeiro momento de apresentação, de colocar todo mundo no mesmo nível de informacional, para, numa segunda etapa, a gente eventualmente discutir aqui as questões. Tá? Então, eu estou vendo aqui o pessoal falando que já está funcionando e tal, o Alex está sem som e sem imagem, o pessoal da TI já está em contato com ele, o Augusto diz que só está enxergando e falando, por enquanto é só isso mesmo, depois é que, como eu falei, depois da minha apresentação e da apresentação do João, a gente abre para a participação dos demais. Então, senhores, eu vou começar, então, aqui, falando vou compartilhar aqui uma apresentação. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, então, é uma lei de 2018, que ela tinha o que se chama, em direito de vacatio legis, ela tem um prazo para entrar em vigor da sua publicação até a entrada em vigor de 2 anos. Ela tinha um prazo de 2 anos. Ela é de agosto de 2018, então, a rigor, ela já foi promulgada pensando-se em entrar em vigor em agosto de 2020. E aí, eis que em agosto de 2020 a gente tem a pandemia do coronavírus, né? E tivemos, então, a medida provisória, a 959, que jogou essa vigência para 2021, aí a medida provisória não passou no Congresso. Então, quando a medida provisória não passa no Congresso, a gente tem a lei entrando em vigor em agosto de 2020. Tá? E a única parte da lei que não entrou em vigor ainda é a parte da lei que trata de penalidades. Essa parte essa ficou para agosto de 2021. Então, a lei já está em vigor, a lei já prevê, já tem as obrigações que as empresas, a rigor, já precisam cumprir, mas ainda não existe penalidade aplicável. Tá? Então só preciso me preocupar com isso em agosto de 2021. Bom, não por 2 motivos. Que quando chega agosto de 2021, você já tem que estar com isso rodando. 2, que em que pese não termos previsão de penalidades, a gente já tem a justiça, de alguma maneira, aplicando essa lei. Tá? Uma das primeiras aplicações da lei, logo após a entrada em vigor, foi uma sentença que condenou a Cyrela condenou a Cyrela por em dano moral, um determinado comprador em dano moral, por, entre outras coisas, não ter cumprido a LGPD. Né? Então, vocês reparem que assim, a justiça
embora um juiz não possa aplicar penalidades, a gente vai ver que a aplicação da penalidade é exclusiva da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é uma autarquia que vai ser criada ainda. A Justiça já começa a observar eventuais descumprimentos para que isso possa, de alguma maneira, embasar outras indenizações de cunho material, indenizações de cunho moral. Tá? Mas, enfim, o que essa lei ela protege? Qual é o objetivo da lei? Né? Como o nome já ajuda, né? É a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a lei ela tem por objetivo proteger informações, proteger dados de pessoas físicas, de pessoas naturais. Né? Um equívoco muito grande em relação a essa lei, que as pessoas geralmente cometem, é achar que, quando a gente está falando de dados, eu estou falando de dados informacionais, de informática, de sistemas, de dados computacionais. Não é verdade. Né? A lei, quando ela fala em dados, ela fala em qualquer informação. Então, essa informação ela pode estar em qualquer meio, ela pode estar num atestado médico, essa informação pode estar num boletim escolar, essa informação pode estar numa declaração, num documento impresso, ela pode estar em qualquer lugar. Então, quando a gente está falando aqui da proteção de dados, não são tão somente dados de sistemas de informática. Tá? Muito embora a gente saiba que hoje em dia a maior parte dos dados eles ficam armazenados em sistemas. Mas o cuidado deve ser total, em manuseio não só de sistemas, mas também de documentos. Tá? Então, esse é o objetivo da proteção da lei, a informação. A informação de quem? A informação de pessoas físicas. Né? A lei prevê a criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vai ser a lei prevê que, inicialmente, a ANPD, né, ela vai ser criada dentro do âmbito da Presidência da República, mas já tem uma previsão legal dela se transformar em uma autarquia. Então, vai ser, muito provavelmente, vai funcionar alinhado com as agências controladoras que a gente já tem hoje. Então, hoje a gente já tem lá uma ANEEL, da vida, uma ANTAC, a gente tem agências que, de alguma maneira, buscam regular um determinado mercado. Né? E essa ANPD ela vai ter exatamente essa função. A função dela é, então, aplicar as multas, como a gente já viu, interpretar a própria lei, ser um canal de denúncias, receber denúncias, processar questões administrativas, processos administrativos relacionados à Lei de Proteção de Dados vão tramitar na ANPD. Então, por isso que não tem sequer... Né, e uma curiosidade é que a lei ela previu, apesar da lei entrar em vigor 2 anos depois de criada, ela previu que, em dezembro de 2018, os artigos que tratavam da ANPD já entrariam em vigor. Para quê? Para que a ANPD pudesse ser criada com antecedência, para quando chegasse a lei, a gente já tivesse a ANPD. Só que o fato é que a lei já está em vigor, mas a ANPD sequer foi criada. Né? Então, forçosamente, precisará ser criada até agosto de 2021, sob pena de não ter aplicação, as multas não poderem ser aplicadas, porque a competência para aplicação de multas é da ANPD. E, assim, claro, enquanto ela não é criada também, a gente fica um pouco capenga, quer dizer, uma dúvida que se tenha na lei, uma lacuna qualquer, uma obscuridade, a rigor teria que ser esclarecida na ANPD. Enquanto ela não estiver aí, a gente vai tateando no escuro. Né? Uma questão importante é o seguinte: o Brasil não é inovador nessa lei. Tá? Essa lei, na verdade, ela é um movimento já mundial. A nossa lei brasileira ela é muito inspirada na lei da Comunidade Europeia, que é a GPDR. Então, claro que ela tem suas especificidades, então, mas o fato é que no início, né, enquanto os juízes ainda não começam a aplicar a lei, enquanto a sociedade como um todo não vai ficando madura na aplicação da lei, seja com as interpretações da ANPD, seja com a forma pela qual ela aplica o regulamento, seja por conta
das decisões judiciais. Enquanto isso não acontece, a gente vai vivendo um pouco com base em um histórico nosso brasileiro de outras regras parecidas, como compliance, como segurança informacional, marco civil da internet, né? E também um pouco com o que acontece fora do Brasil, com o que acontece principalmente na Europa, na comunidade europeia, porque lá a nossa lei é inspirada naquela, e lá já se interpreta isso já há algum tempo, porque a GPDR entrou em vigor em 2018 na comunidade europeia. Então, estão aí uns 2 anos já tratando da lei, interpretando, etc. Então, assim, como eu falei no início, o beneficiário dessa proteção é a pessoa física, a pessoa natural. Tá? Então, se vazar dados de uma pessoa jurídica, eu estou infringindo a LGPD? Não, não está. A princípio, não está. Né? Então, assim, isso é um primeiro norteador, mas quando a gente começa a analisar, né, quando começou, lá em 2018 ainda, quando começou essa questão de LGPD, a gente já... Eu mesmo, quando comecei a estudar isso, eu falei, bom, menos mal, né, porque a nossa advocacia aqui só trabalha para pessoa jurídica, a empresa de contabilidade só trabalha para pessoa jurídica. Só que aí você começa a pensar a quantidade de informações que até empresas que só trabalham para pessoa jurídica tratam de pessoas físicas. Né? Então, você imagina aí, funcionário de plano, você já tem funcionário e possui informações e você trata. Né? Mesmo que você trabalhe com pessoa jurídica, essa pessoa jurídica tem sócios. Então, eventualmente, você tem informação daqueles sócios ali com você. E por aí vai. Até quem trabalha só para pessoas jurídicas, eventualmente, pode ter ali um número razoável de oportunidades em que ela trata de informações de pessoas físicas. Né? Vou passar muito rapidamente sobre alguns conceitos da lei, até porque o nosso tempo é curto. Então, repara ali o que quer dizer dado pessoal, aquilo que eu falei lá no início do sistema de informática e tal. Informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Né? Identificada é a pessoa, né? Ou a pessoa é identificada. Se o dado for anônimo, não tem problema. Ele não é tratado aqui. Né? A LGPD não dá proteção para o dado anônimo. Então, eu tenho aqui o prontuário médico ou uma pesquisa de qualquer que eu fiz e que eu não identifiquei as pessoas. Olha só, a senhora tem tantos filhos, a senhora tem reumatismo crônico, tal, e eu não sei quem é a senhora, está tudo certo. Eu não tenho a proteção para esse dado. Agora, se eu consigo identificar, ou se for possível identificar, né, essa aqui é a respondente número 14.530. Tá bom. É anônimo? Pô, não é, porque é possível identificar. Esse 14.530 é um número de matrícula? É um número de cadastro? É alguma coisa? Né? Então, se eu consigo identificar, de alguma maneira, a pessoa, pronto, qualquer informação relacionada a ela está protegida pela lei. Tá? E a lei ela dá ela faz um upgrade aí de uma informação que tem um plus de proteção, que é o chamado dado sensível, né? Que são dados sobre pessoas naturais, mas que tenham que sejam de origem racial, étnica, religiosa, política, relacionada à filiação sindical, de caráter religioso, né? Então, e de saúde. Né? Então, repara que é aquilo que eu falei, o atestado médico que o seu funcionário lhe entregou para abonar uma falta, aquilo não só é um dado pessoal, como é um dado pessoal sensível. Né? E ele, então, vai precisar ser protegido sob pena de você estar infringindo a lei. A lei, então, ela fala em dado anonimizado, que é o dado da pessoa anônima, né? O titular é a pessoa que é a dona daquele direito. Controlador é quem tem os dados, é a pessoa que é a dona dos dados. Então, se o teu funcionário entregou um atestado médico para abonar sua falta, você é o controlador. Tá? E aí você pegou esse atestado e mandou para o contador, para ele, de alguma maneira, processar a sua folha e abonar aquilo, o contador é o operador, que é um outro conceito da lei,
O operador, então, é aquele que trata os dados por conta e ordem do controlador. Né? A gente vai ver mais à frente que a responsabilidade ela é solidária aqui. Tá? Então, assim, se o operador, de alguma maneira, vazar os dados, ou não proteger, o controlador responde junto com o operador. Tá? Então, é o que a gente até brinca aqui, isso aqui é meio que a Covid empresarial. Não adianta eu usar máscara se do outro lado não estiver usando máscara. Então, tem que todo mundo usar máscara. Né? Tem que se preocupar com a proteção de dados, o controlador e o operador, sob pena de você tem lá todo um compliance, todo arrumadinho, o João foi lá, fez um trabalho lindo na sua empresa, e no final você passa isso para o contador, passa isso para a empresa de seguro, para a empresa do plano de saúde, e vazou lá. Pô, não adiantou nada. Né? A gente vai ver que tem atenuantes, obviamente, tal. Isso até o João vai falar bem sobre isso. Encarregado, então, é alguém dentro? O encarregado é uma outra figura que tem aí, que na GPDR chamam de DPO. É a pessoa responsável por, tanto no controlador quanto no operador, é a pessoa que serve de canal de comunicação, porque a gente vai ver que alguns direitos aí do titular é saber o que está sendo feito com o dado, além de dar o consentimento, cancelar o consentimento, determinar que se termine de processar os dados. Então, esse titular aí do dado pessoal, a pessoa física cujo dado está sendo tratado, ela precisa de um canal de comunicação e vai ser o encarregado, essa pessoa do canal. E aí, repara qual é o conceito, esse é um outro conceito importante, de tratamento do dado. Né? Porque controlador é aquele que trata o dado. Então, repara o conceito de tratamento. Ele amarra por todos os cantos. Não tem o que... Se você tem algum dado, é difícil de você não se encaixar naquela definição ali. É difícil de você dizer que você não está tratando esse dado. Porque ele diz o seguinte, olha, coletar, receber, classificar, armazenar, reproduzir. O sujeito falar que será uma cópia do atestado médico do funcionário. Está tratando o dado. Distribuir, processar, arquivar, armazenar, eliminar, avaliar, controlar, enfim, qualquer coisa que você faça com dado, né? A lei buscou abranger aí de maneira bastante ampla o conceito para que não tenha como se dizer assim, olha, eu não trato dado aqui, eu tenho dado, mas não estou tratando. Só o fato de você ter o dado, você já está tratando, porque a lei, por exemplo, ela coloca lá, armazenar, coletar. Né? Bom, um outro conceito importante aqui é o do consentimento. A gente vai ver que tem casos em que eu não preciso de consentimento para tratar o dado. Tá? E essa foi a parte boa da lei. Né? Uma das partes boas da lei foi isso. Né? A lei só trouxe coisa ruim? Não, tem suas vantagens também. Uma delas é essa. É o seguinte, olha, ela definiu lá determinadas situações onde eu não preciso de consentimento. Então, aquilo ali está regulado. Ninguém vai poder reclamar, olha, eu quero que elimine meu dado. Não, olha só, meu amigo, não vou eliminar porque, por exemplo, eu peguei seu dado para tratar um contrato aqui entre nós dois. Então, eu tenho o direito de guardar esse dado porque ele está aqui para ser utilizado com uma finalidade específica prevista em lei, que é a de resguardar direitos derivados de contratos, de relações jurídicas em geral. Né? Mas, tirando esses dados, essas situações específicas onde o consentimento é prescindível, que eu vou falar mais à frente, todas as demais situações, o consentimento ele passa a ser imprescindível para você tratar o dado. Então, se o titular do dado não der o seu consentimento, você não pode tratar esse dado. Né? E o consentimento, diz a lei, ele precisa ser expresso, precisa ser claro, precisa ser restrito. Não vale consentimento amplo. Olha,
para devidos fins, eu autorizo que você colete meu dado. Não, isso não vale nada. Autorizo que colete os dados tais para usos gerais e diversos. Vale nada. Você tem que dizer exatamente quais dados você vai coletar, para que você vai usar e por quanto tempo você vai usar. Se faltar qualquer uma desses requisitos, esse consentimento não tem valor jurídico e, enfim, considera-se como não tendo sido dado. Bom, como eu falei, você pode usar um dado, né, em algumas situações. Além da situação em que o titular te deu o consentimento, né, existem outras situações em que você pode coletar esse dado, ainda que sem o consentimento. Então, eu tenho aqui um rol deles, eu não preciso ler para todos, né, mas eu marquei alguns ali. Eu marquei, por exemplo, o 5, quando necessário para execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual o titular seja parte. Né? Então, as informações, o atestado médico, né, para usar o mesmo exemplo, eu preciso de consentimento para guardar o atestado médico funcionário? Não preciso. Nem essa, nem qualquer outra informação relativa à minha relação processual com ele, ali, minha relação de trabalho com ele. Por quê? Porque eu posso ter que usar isso durante um determinado período. Ele pode me acionar na justiça e eu vou precisar daqueles documentos, daquelas informações, ou então até o próprio fisco pode vir me fiscalizar questões de FGTS, questões de ou Ministério do Trabalho, saber se eu estou em ordem com a minha documentação, e aí, enfim, eu sou obrigado a guardar. Tá? Agora, um ponto importante é o seguinte: a lei ela é muito incisiva na questão da finalidade. Então, eu ter as informações por conta de um contrato, por exemplo, ok, sem nenhum problema. Agora, eu não posso usar isso para outras finalidades. Né? Numa palestra que eu dei recente para uma associação de escolas, eles me fizeram um questionamento bem interessante. Eles falaram o seguinte: vem cá, a nossa escola, em geral, a escola tem isso, né? Nossa escola tem câmera, na escola inteira. A gente tem câmera porque, enfim, o cara está ali, lida com criança, então ele precisa de, além de ter a questão de segurança que todos nós temos, né? Você ter câmera para filmar o bandido entrando na sua empresa, ele tem câmera para filmar as crianças ali, se caiu ou não caiu, se bateu, se não bateu, se uma brigou com a outra. A escola inteira é cheia de câmera. Ele pergunta: eu preciso de consentimento dos pais para fazer essa filmagem, guardar essa filmagem? Eu falei: não precisa. Porque, olha lá o que diz o inciso 7º, para proteção da vida ou incolumidade física do titular ou de terceiro. Então, se eu tenho aquela filmagem e ela é para resguardar a integridade física daquelas crianças, eu não preciso de autorização para filmar, nem para guardar. Tá? Não preciso. Agora, eu só posso guardar e usar para isso. Se eu for guardar e usar para qualquer outra coisa, já não pode. Aí não tem a finalidade. Né? Eu fugi da finalidade. Né? E eles mesmos, lá nessa situação, eles me falaram, eles deram um exemplo. Eu tenho um pai lá que a criança está tem problema de depressão e tal, e não conversa com ninguém, e aí o pai quer as imagens para ver como que o filho está na escola. Eu falo: olha, aí já não pode. Por que não pode? Porque enquanto o filho estiver sozinho, está tudo certo, né? O problema é que o filho está interagindo, você vai mostrar a imagem com um monte de gente, e aí você já está fazendo um uso diverso do uso para o qual foi coletado. Né? Então, essa é a questão que é primordial, a finalidade. Né? Então, quando eu coleto um dado fora do consentimento, sob o argumento de que eu estou ali, de alguma maneira, nas demais hipóteses de permissão da lei, a minha finalidade tem que ser bastante restrita. O consentimento, eu já falei aqui, ele precisa de cláusulas em destaque, ele tem que ser específico, restrito, o ônus da prova é do controlador, então não adianta dizer que, não, fulano
Aqui, por telefone, ela deu o consentimento, não vai valer, tá? E ele é revogável a qualquer momento. Esse é um outro ponto. Deu o consentimento. Botou no contrato uma cláusula padrão, onde o sujeito dá o consentimento dele, papapá. Ok. No dia seguinte, ele manda uma notificação dizendo o seguinte, olha, revoga o consentimento expresso na cláusula 3.42A do contrato de fornecimento. Pronto, acabou, já não tem mais consentimento. Tá? Os dados sensíveis e dados de criança, como eu falei, a proteção é um pouco maior, não podem ser, eles têm que ser utilizados para benefício da própria criança, no caso de dados de crianças. No caso de dados sensíveis, eles não podem ser compartilhados para fins econômicos, né? Isso aí seguramente teve um grande viés na área de saúde, porque você imagina isso, você tem lá o histórico médico todo do cara, o plano de saúde tem o histórico todo médico dele, aí eu vou compartilhar com a seguradora que vai fazer o seguro de vida. Não pode. Né? O término do tratamento de dados, então, ele acontece de duas maneiras, né? Ele termina ou com a revogação do consentimento ou com o fim do prazo, ou o fim, ou o término da finalidade ali a que se destinava. Então, eu vou ter as informações para segurança. Tá bom, vai ficar a vida inteira com isso? Tem que ter um prazo aí razoável. Ou então, eu vou coletar os dados do aluno para fins acadêmicos. Também, enfim, aí tem que ver o regramento específico lá do Ministério da Educação, até quando você precisa ter aqueles dados. Trabalhista, a mesma coisa. Vou ficar a vida inteira com dados funcionário? Não. Prescreveu as obrigações para com o funcionário. Prescreveram as obrigações para com o Ministério do Trabalho, Fisco, etc. e tal, você tem que eliminar esse dado. Né? Então, assim, o titular, como eu já tinha adiantado, ele tem uma série de direitos, e é aqui que as empresas podem ter dor de cabeça, pode ter trabalho, porque pode ter pessoa física aí fazendo pergunta, pedindo coisa, e aí você tem que se movimentar, né? Então, como eu disse, o titular ele tem direito de saber se os dados dele estão sendo tratados, ele tem direito de ter acesso aos dados dele, saber o que você tem lá, ele tem direito a corrigir os dados. Então, ele olhou lá no Serasa dele que, poxa, tem lá um protesto que não existia antes, e ele tem direito a isso ser corrigido, porque pode ser prejudicado lá na frente. Ele tem direito à portabilidade dos dados, ou seja, ele chegar e olha, me dá meus dados aqui, eu quero meus dados. E aí você tem que dar teu jeito de fornecer para ele os dados que você vai ter. Né? E aí, enfim, a gente vai ter, isso entra muito processo, entra sistema. Né? Essa até é uma das razões pela qual eu convidei o João hoje para falar com a gente. E ele tem lá, entre outras, o direito de revogar, como eu já falei também, o consentimento a qualquer momento. Né? Obrigações, então, do controlador e do operador, ou seja, de quem está tratando desses dados. E aí é a parte que, para nós, empresários, né, mais interessa. O que eu tenho de obrigação? Legal, já vi os direitos do lado de lá. E do lado de cá, o que eu tenho que fazer? Bom, em geral, meus amigos, obrigação é sempre um espelho do direito, né? Dever é um espelho do direito. Se você tem um direito do lado de lá, você tem um dever, o teu dever é o direito do lado de lá ensinar o contrário. E é o que acontece aqui. Né? O controlador ele é obrigado a ter o registro de todos os tratamentos. Então, fiz o tratamento e não sei o que foi feito. Não pode. Né? E aí, de novo, entra a questão do processo. A importância do processo. Pode acontecer da NPD exigir relatórios, provavelmente, quando a NPD for criada, a gente vai ter aí... Porque hoje a gente tem a lei, né? Quando a NPD for criada, a gente vai ter instruções normativas, normas operacionais, enfim, normas regulamentares de todo gênero. E aí podem ter obrigações ali de expedir relatório, de enviar relatório do que foi tratado, ou até enviar relatório de que não tem nada a declarar, que não foi tratado dado nenhum. Né? Então, como eu falei, as obrigações estão do outro lado.
A responsabilidade, eu já falei um pouco, a responsabilidade, a rigor, é uma responsabilidade subjetiva, isso é bom, a lei, ela estabeleceu que é responsabilidade subjetiva, não é responsabilidade objetiva, explicando muito rapidamente aqui, que é um termo jurídico. A responsabilidade objetiva é aquela que o responsável, a pessoa, ele responde independentemente de culpa. Né? Olha, o simples fato de você... por exemplo, a responsabilidade do consumidor. Né? Você tem um produto, o sujeito lá, de alguma maneira, tinha um vício no produto e ele teve um problema com o produto, você, fornecedor, responde independente de culpa, independente se o vício do produto foi culpa sua ou não, você é responsável. Você só consegue sair dessa responsabilidade se provar que a culpa é exclusiva da vítima. Né? Ou que foi caso fortuito, força maior, coisa do gênero. Na responsabilidade subjetiva, não. Você tem que contribuir para o efeito danoso. Né? E aqui a responsabilidade ela é subjetiva. Só que o juiz pode inverter o ônus da prova. Então, assim, o juiz pode entender, e a nossa legislação, o histórico de legislação protetiva no Brasil é muito isso. Né? Eu tenho uma parte tida como hipossuficiente pela lei, e tem uma parte que é a parte mais forte da relação. Então, é o caso do direito do consumidor, é o caso do direito do trabalho, né? E agora é o caso da LGPD. Eu tenho o controlador ou operador dos dados, que a lei vai entende que é a parte mais forte, e eu tenho o lado do titular, que é o hipossuficiente aqui da relação, né? Que o juiz pode entender que é hipossuficiente da relação, e aí obrigar que o titular, então, que o controlador, então, prove, muitas das vezes até prove que não está errado, prove que não descumpriu a lei. Né? E a gente sempre, em direito, a gente diz que provar que não fez é a chamada prova negativa, também conhecida como prova diabólica. É a prova mais difícil de se fazer, provar que não fez. Né? Provar que fez é muito fácil, provar que não fez é difícil. Né? Mais um motivo pelo qual esse trabalho de certificação, de compliance, de processo, ele é importante. Porque numa eventual discussão judicial, você vai mostrar o seguinte: olha, eu tenho um processo, eu sou auditado, eu tenho a certificação. Então, você começa a ter elementos para dizer que não fez, para fazer a tal da prova diabólica. Né? E a lei ela não exclui a aplicação de regras do direito do consumidor. Então, se eventualmente, ao descumprir a LGPD, você infringiu também uma relação de consumo, você pode ser autuado pelo PROCON, inclusive. Né? Não vai ser pela NPD, por uma questão de competência, mas pode ser autuado pelo PROCON e pode ser responsabilizado no judiciário para ressarcir eventual dano material, dano moral. Né? E a própria lei, essa é um alento, né? A própria lei ela tem um dispositivo que trata das boas práticas e governança, compliance, que o controlador e o operador devem e podem utilizar. Né? A lei ela traz, inclusive, que todos aqueles muitos dos procedimentos de comunicação com o titular, de coleta de dados, de eliminação de dados, de informação, que a própria empresa pode criar os seus procedimentos. Né? Então, eventualmente, pode até acontecer da NPD trazer algum regramento, algum regulamento em relação a isso, mas a própria lei ela já coloca, até para não criar um mostrengo, isso é uma parte boa, que, olha, cada empresa pode fazer seu procedimento. O problema vai ser quem não tem procedimento nenhum. Né? Quem não tem procedimento nenhum vai ficar muito complicado de demonstrar que cumpriu a lei ou que tentou cumprir a lei. Agora, se você tem procedimento, se você tem lá um mínimo compliance, a coisa fica um pouco melhor. E aí, de novo, a relevância e a utilidade de um trabalho preventivo. Aí, quando a gente fala em trabalho preventivo, a gente tem um trabalho aí, um trabalho jurídico, que é de adequar seus contratos, fazer manuais, política de sigilo, segurança,
termos de sigilo e responsabilidade com funcionários, porque os teus funcionários estão manuseando as informações de terceiros das quais você é controlador. Então, firmar termos de sigilo e compromisso com essas pessoas, e também a parte de processo, a parte de compliance, a parte de diagnóstico, de gestão, onde é que estão os seus pontos críticos, onde é que estão, está mapeado ali os processos internos onde você trata dado de pessoas, o que você vai fazer com isso, né? Essa parte o João, inclusive, é o ponto principal aí que o João vai abordar para a gente. Então, para não vou fechar aqui só com a parte mais assustadora da coisa, que é sempre as penalidades, né? As penalidades, a lei prevê penalidades que vão desde a advertência, passando por multas que podem ir a até 2% do faturamento, e até a proibição de tratamento de dados, né? Essa é a mais radical, dependendo da sua atividade. Proibir você de tratar o dado pode significar proibir você de funcionar, né? Então, a gente tem um rol de penalidades. Eu particularmente acho que não sei como que quem vai decidir qual penalidade para qual infração, qual é a dosimetria, qual é a atenuante, qual é a agravante, é a ANPD, são os regulamentos da ANPD. E assim, o legislador brasileiro ele é pródigo em penalidades, né? Instituir penalidades, ele gosta de penalidades. Isso é um problema sério, né? Isso eu particularmente acho que penalidades em valores percentuais a faturamento não tem sentido nenhum. Uma eventual infração pode ter nenhuma relação com o seu faturamento. Aí você vai dar uma penalidade de percentual de faturamento. Ou seja, a infração é mais grave de acordo com o tamanho do faturamento da empresa. São questões que, enfim, a gente... embora não concorde, estão aí, né, fazem parte da lei. Vamos ver como que o órgão regulador vai tratar disso, mas o importante é a gente saber aí qual é, em última análise, qual é a consequência de um eventual descumprimento da lei. Bom, o André Silva aqui está perguntando, termo de consentimento para o saque, como é que fica? Assim, no saque, depende do que você está tratando no saque, né? Porque, regra geral, no saque, você não pega informações da pessoa, salvo, naturalmente, se... O João está voltando aí. Só concluir aqui, João, tudo bem? Tudo, que susto. Mas se você, por exemplo, precisa colher alguma informação no saque, eu sugiro que você... Quer dizer, vai acontecer assim, já acontece assim hoje, a sua conversa tem que ser gravada. Você vai ter que, ali, falar de maneira expressa, olha, senhor, então nós vamos coletar essas informações, se o senhor autoriza coletar as informações que vão ser conversadas aqui para tratamento da sua reclamação e tal, e ele vai ter que falar, autorizo, e você gravar essa conversa. E aí você tem, então, um consentimento registrado e, enfim, pronto para ser provado. Vamos lá, João, vou te passar a palavra, então, depois a gente responde as demais perguntas aqui das pessoas. Tá legal. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado por essa oportunidade sem par de estar aqui falando com vocês. E a gente tem uma consultoria já há 24 anos, a gente começou com vários tipos de certificação, e entramos na LGPD até por insistência dos nossos clientes, porque a gente estava, como todo mundo, achando que isso era coisa de advogado. E a gente nem olhou direito a LGPD, porque lei, está escrito lei, é advogado e tal, então é advogado. Mas nós vimos, depois dos nossos clientes conversarem conosco, que, na verdade, a parte do advogado, a parte de lei mesmo, de direito, da disciplina de direito, é um pedaço dela, muito importante, mas é um pedaço. A parte grande dela, e que é onde ela é mais sensível a nós todos, né, aqui do mundo comercial, né, é
a parte de governança. Então, o que eu quero mostrar para vocês, a gente posso falar que, assim, até eu agradecer essa oportunidade de novo, porque a gente fez eu estou numa fábrica aqui, que é barulhento. A gente fez esse processo aqui, e não adianta a gente ter um processo legal, esperto, genial, que ninguém conheça. Eu posso falar que ele é genial porque não é criação minha, é criação do grupo todo, inclusive do pessoal da BNT, que está, inclusive, hoje lançando um programa inteiro de certificação de LGPD. As outras certificadoras, o BV, por exemplo, tem um tipo de certificação, o BSI em inglês também tem, mas eles fazem um tipo de certificação que é do sistema de gestão, que é um pouco, assim, diríamos, que é um degrau acima do que nós queremos falar hoje. Então, eu vou mostrar rapidamente para vocês uma apresentação. Então, eu até estou começando ela, deixa eu começar lá na frente, eu deixei ela aqui. O lance, assim, que a gente viu, a gente está chamando ele de LGPD7, que é um sistema de proteção de dados, um sistema, quer dizer, um conjunto de processos, de procedimentos, de indicadores de registro que que mostre aquela coisa que o Marco falou agora lá, a prova diabólica, que prova que você está tomando conta, que prova que você se certificou, que prova que você falou para todo mundo que é teu funcionário direto ou indireto que tem que tomar conta, então que você disseminou e que você cuidou da sua responsabilidade. Então a gente pensou num sistema de gestão baseado na LGPD, na 27001, que é a norma da segurança da informação, e a 27701, que é a norma a extensão da norma de segurança da informação para dados pessoais. A 27701 ela foi feita baseada na GPDR, que o Marco falou, que é a equivalente à LGPD europeia, que está em vigor desde 2018, e a nossa LGPD. Então, o público-alvo desse produto que nós temos, são empresas que têm risco baixo, controlado ou baixa exposição. Então, por exemplo, nós não estamos aqui falando para aquele fornecedor de sistema em nuvem. Não, esse cara não está nesse público aqui. Quem está nesse público é a indústria que tem seu departamento pessoal, seu saque, ou vende alguma coisa esporadicamente para a pessoa física. É o supermercado que não tem um sistema muito sofisticado de fidelidade. Então, é esse o público-alvo. E a motivação foi, que aí o Marcos já deixou claro, bem na parte dele, o seguinte: ao longo da lei fica muito claro que o controlador tem que ter um sistema documentado. E quanto mais, isso tem vários artigos da lei, quanto mais melhor e mais seguro esse sistema for, melhor ele vai ser visto por quem for julgar, seja a ANPD, quando ela começa a funcionar, seja o juiz. Aqui, subrepeticiamente nessa tela aqui, tem dois conceitos muito importantes. Um é o controlador. Quem pega o dado é o controlador de dados, tá? Mesmo que ele não faça efetivamente nada com o dado. Então, por exemplo, eu sou uma lojinha, uma loja que tem 5 funcionários, e aí eu vou admitir um 6º funcionário, peguei os documentos dele e entreguei para o escritório de contabilidade fazer aquela documentação, fazer aquele trâmite todo. Quem é o controlador de dados? Sou eu que fiz controlar. Então, o controlador é quem pegou o dado para o motivo legítimo, conforme diz a lei, que o motivo legítimo, no caso desse nosso exemplo, é registrar ou fichar o funcionário lá. Então, esse é o controlador. E o outro conceito importante é o seguinte: é lei. Lei é da justiça e é da justiça comum. Nós tivemos logo na primeira, segunda semana que a lei começou a valer, uma penalidade para a Cyrela de R$10 mil, porque a Cyrela vendeu um apartamento e vazou os dados da compradora para os parceiros dela lá. E a compradora se sentiu prejudicada e entrou na justiça, não baseada na LGPD, mas baseada no Código Civil Comum, e foi ressarcida em R$10 mil por perdas e danos, porque assim que ela comprou o apartamento, ela começou a receber um monte de ligação de escritório de mudança, loja de imóveis, decoração e etc. Então, assim, o que é o recado? A justiça tem um monte de lei para isso, não só a LGPD. A LGPD está dando uma clareada na situação relativa a dados, mas a gente ainda tem a lei do consumidor, a gente tem o Código Civil Comum,
que também pode ser utilizado. Tá? Como é a sequência de ação que a gente toma para poder fazer esse projeto que a gente está mostrando para vocês? Entrevistas, em geral, com vocês, com a empresa, para saber como é o negócio dela, né? Para fazer o fluxo de informações de negócio dela, cuidar quais são os dados pessoais que trata, aí a gente faz um macrofluxo desse, aí em cima dessa norma, das duas normas, para vocês terem uma ideia de como isso é complexo não, é trabalhoso, né? A norma 27001 tem 133 controles e a 27701 tem mais 48 controles. Então, fala desde política de senha, política de backup. Então, tem coisas que a gente vai, né, a gente faz esse gap análise, que é item a item, ver o que você tem, o que você não tem, e dizendo, ó, você tem que fazer isso, você faz aquilo, implanta isso, implanta aquilo, e são as recomendações técnicas. Aí, depois disso, os instrumentos jurídicos, que o Marco falou, refazer alguns acordos, refazer alguns contratos com o fornecedor, com o cliente, e aí o acompanhamento, e aí pode, opcionalmente, você ter uma auditoria de certificação. Como eu disse, a BNT hoje está lançando um programa de certificação, que inclusive está saindo lá de Brasília, que é uma coisa completa, tá? Para todo mundo, porque na lei, né, de LGPD, além de nós, né, que temos que cumprir, toda a justiça tem que cumprir, todos os tribunais, todo mundo tem que cumprir. Toda a sociedade tem que cumprir. Então, imagine implantar uma LGPD num tribunal de justiça qualquer. Imagina quantos cuidados tem que ter, porque você está trabalhando com dados sensíveis e tal. Imagina numa organização religiosa, né, sofisticada. Enfim, é um mundo, tá? É o mundo inteiro disso aí, tá? Então, como é o programa, que é o programa de trabalho que a gente faz? Então, primeiro, no encontro com as instruções, a gente pega e passa o que a gente tem que fazer. Aí a gente passa umas tabelas para vocês para fazer um levantamento geral. E treinamentos da LGPD e itens básicos só da segurança da informação. Como eu falei, são 133 mais 48. Então, a gente vai treinar isso, nós vamos passar meses treinando. Então, a gente fez um extrato, uma coisa básica. Tá? Aí vocês fazem um cronograma e aí atende, corrige, implanta. Para vocês terem uma ideia, nós conseguimos reduzir. Opa, vocês estão ouvindo? Estão vendo? Tá? Reduzir para um manual, um mapa de dados pessoais. Lembra que o Marco falou? Que você tem que pegar cada dado, dizer o que você faz, quanto tempo você vai cuidar dele, onde você tratou, o que você vai fazer depois que você usar, onde você vai guardar quando você não estiver usando de novo, ou se você vai destruir, como você vai destruir. Isso, quando a gente fala dado pessoal, não é assim, o cadastro do cliente é um dado pessoal, não. Dado pessoal é o nome, o CPF, o endereço, tipo sanguíneo, RG, carteira motorista, cada um desses é um dado pessoal. Então, a gente vai fazer um mapa, um inventário de ativos geral, que não é, como o Marco falou também, não é só informação. Por exemplo, um exemplo bem simples, né? É assim, uma indústria que vende só para pessoa jurídica, B2B sempre, e ela tem como dado pessoal, tem a folha, lógico, né? Tem os dados dos funcionários, tem um outro dado do saque, um cliente que entra para fazer um atendimento de garantia, de alguma coisa assim, e tem lá no setor de venda, tem o vendedor, que tem lá a sua carteira de clientes, aí ele tem uma agendinha que tem lá o nome do comprador, aí como ele é um cara muito zeloso, então ele tem a data de aniversário, tem o nome da esposa para fazer uma onda, sabe quantos filhos o cara tem, para puxar o assunto. Isso é dado pessoal também, muitas vezes é dado sensível. Nós vamos conseguir evitar que o vendedor guarde isso na agendinha dele? Nunca, esquece. O que a gente vai fazer? É ter certeza que ele sabe que o que ele está fazendo está errado, que o que ele está fazendo é perigoso, o que ele está fazendo pode colocar o negócio todo em risco. E tudo são em 11, nós pegamos todos os assuntos das normas, dividimos em 4 capítulos e dividimos em 11 procedimentos, que é em geral. Um procedimento é sobre comportamento, que é o grande, o mais dificultado. Para vocês terem uma ideia, mais de 60% dos problemas de segurança da informação do mundo é
por causa de problema interno, ou funcionário, ou terceirizado, e não necessariamente, aliás, mais da metade disso, não é maldoso. É por não saber, é por falha de treinamento, falha de processo, etc. Então, assim, isso esse lance dos procedimentos, que o Marcos falou, que a gente está falando também, é justamente para estar à disposição de todo mundo saber o que tem, o que pode e o que não pode fazer. Quando a gente faz análise de dados pessoais, a lei diz que você tem que determinar, e você só pode usar os dados pessoais para uso legítimo. E aí entra aquilo que o Marco falou também do consentimento. Se eu estou pegando dados pessoais para fazer o registro CLT de um funcionário, é um uso legítimo e eu não preciso do consentimento. Agora, se eu vou pegar alguns desses dados e passar para o plano de saúde, que é opcional, eu tenho que ter alguma coisa assinada por ele. O que pode ser esse consentimento? Se ele assinou o contrato do plano de saúde, pronto. Então, para cumprir o contrato do plano de saúde, eu tenho que passar os dados pessoais dele. Então, não preciso do consentimento de novo. Para vocês verem, eu espero que esteja conseguindo passar a mensagem, eu quero mostrar que essa lei, o cumprimento dela e a adequação em geral, não é complicado, é trabalhoso. Mas complicado não é não, tá? Então, vocês verem que os conceitos, eu estou tentando, pretendo mostrar que são conceitos simples, mas que a gente tem que pôr lá e tem que estar documentado. E quando fala documentado, é assim, eu tenho que ter um procedimento que todo mundo veja, que pode ser até um desenho, mas tem que ter alguma coisa que as pessoas vejam e entendam. Eu tenho que ter indicadores disso, alguma coisa que meça como aquele processo está rodando, e tem que ter registro. Então, quem viu vai assinar, ou vai dar um okzinho, vai fazer alguma coisa para a gente documentar que aquilo foi feito. E aí a gente tem a parte de auditoria. Aqui são os itens da lei, que a maioria o Marco falou, eu quero focar só nesse item aqui, que é o 49, é o artigo 49 da lei, que diz que os sistemas utilizados devem ser estruturados para atender segurança e boas práticas de governança. Você vê, né, numa frasezinha dessa, ele está colocando no nosso colo os 133 itens da 27.001, mais os 48 da 27.701. Por quê? Para você ter sistema estruturado com segurança e boa prática de governança, você tem que fazer as coisas que estão naquela norma. É claro que ela é muito mais sofisticada do que muitos de nós precisamos. Então, por isso, nós fizemos um simplificado. Então, você vê itens do artigo 50, que fala as condições de organização, regime de funcionamento, normas de segurança, padrões técnicos, obrigações específicas dos diversos envolvidos, ações educativas, está vendo? Isso tudo são coisas que estão na lei e são itens da norma. Da parte, por exemplo, ações educativas. Tem um capítulo inteiro da norma que fala sobre como você contrata, como você treina antes de estar trabalhando, como você recicla, como você avalia se as pessoas estão treinadas o suficiente. E olha quantos itens tem da lei relativo a essas duas normas da Lei 13.709, da LGPD. Ó, tem que contar com planos, o penúltimo, planos de resposta a incidentes e remediação. Isso na norma 27.001 também é um capítulo inteiro, com 5 ou 6 itens, aqueles 100 e tantos. Seja atualizado constantemente com base em informações obtidas. E aí é que, por isso que a gente fez esse sistema, tá? Então, nós pensamos no modelo de implantação que a gente vai passar para vocês como se fosse uma receita, um programa, e vocês, quem aderir, vai, então, procurar atender e fazer uma autodeclaração. E a auditoria da ABNT vai ser baseada nessa autodeclaração. Vai ter uma auditoria presencial também, mas autodeclaração. Quem de vocês já fez cadastro em Vale, Petrobras, essas coisas, é bem parecido com aquilo. Você coloca num lugar, num depósito, num repositório, você coloca as evidências das coisas que você faz, e aí um auditor vai olhar, vai aceitar, vai pedir esclarecimento e tal, e depois tem uma auditoria de amostragem física, né, presencial, de 1 ou 2 dias, dependendo do tamanho da organização. Então, só para vocês terem uma ideia, essa a gente dividiu em 4
capítulos, né? Um é comportamento, que é o grande lance. Esse aqui é um modelo, é só fotografia, de uma das tabelas que a gente manda, com as tarefas que tem que ser feitas, tá? Tem que ser feitas. A outra é de técnicas e processos, que fala de RH, fala das políticas, e de ambiente. Controle de acesso físico, controle de acesso à rede, vencimento de senha. A gente sabe que todo mundo que tem um servidor tal, tem uma política de senha. Que todo mundo tem uma política de controle de acesso. Que nem todo mundo pode entrar no servidor e fazer a atualização do Windows, esse tipo de coisa. Mas isso vocês fazem, mas a maioria dessas coisas não são documentadas. Então, o que a gente tem que fazer é documentar e provar que elas são feitas do jeito que vocês costumam fazer. Então, é isso. Agora estamos para as leis. Saiu a tela azul? Saiu. Então, estamos à disposição para vocês falarem. Desculpa a rapidez e desculpa, assim, parecer que a gente eu estou querendo vender o meu trabalho. Quer dizer, claro que estou, é lógico, mas não é só vender o meu trabalho. Esse tipo de coisa, o que nós fizemos, cada um pode fazer com os seus recursos também, porque a lei está aí, a norma está aí. As duas normas, eu estou comprando a BNT, tem vários manuais na internet, tem um monte de coisa. O recado, assim, a grande mensagem que a gente quer passar é que não é complicado, é trabalhoso. E a outra coisa, toda a sociedade ainda vai aprender a usar essa lei. Todos nós estamos aprendendo isso. Então, a própria justiça vai cometer gafe. Em 2018, que foi quando foi o primeiro ano da vigência da GPDR lá na Europa, nós levantamos esse número por mais de 143 mil ações na Europa toda, que deram 50 e não sei quantos milhões de euros em multa. Então, o exemplo que o Marco falou da imagem, né, a imagem de uma criança que pegou as outras, teve na Europa casos em que a empresa foi obrigada a pagar a indenização porque o sujeito estava passando na rua e a câmera pegou a imagem dele e ele descobriu isso por alguma forma e foi. E o outro recado que eu queria dar é que isso é muito mais, quer dizer, esse risco de entrarem na justiça e pedir e tal, é muito mais crítico para quem é vitrine demais, para quem é vidraça demais, para quem é muito exposto. É claro que um dia desses falaram assim, pô, mas o meu consultório médico lá, que tem ele, 2 médicos, a secretária e tal, ele também está sujeito à lei? Claro que está. Só que ele é muito menos exposto do que um supermercado, por exemplo. Então, e até porque vai ter, com certeza, o Marcos usou uma expressão que eu gostei, que é zangões, vão ter advogados zangões aí que vão ficar procurando lugar onde ganhar algum dinheirinho. Então, a gente tem que se defender. Quem é mais de graça tem que se defender mais. Por isso, agora, passo para vocês. Falem à vontade, por favor. Obrigado, João, pela sua excelente intervenção. Realmente, esse ponto que você falou no final, o Brasil tem esse histórico, né? Onde eu tenho uma legislação protetiva, eu tenho uma indústria. É o caso do direito do trabalho, onde é uma indústria aí que todo mundo que é empresário conhece essa indústria muito bem, né? E é o caso da direito consumidor, que virou uma indústria. E aí você tem aqueles advogados lá, os zangões da vida, que ficam caçando o cliente para virar pedra e estilhaçar essas vidraças que você colocou. Quem quiser falar, parece que já tem alguém aqui que quer falar alguma coisa, foram feitas, o Carlos Augusto quer falar, já vou abrir aqui para o Carlos Augusto. Tem 3 perguntas que colocaram aqui antes, que eu vou passar para o João, antes da gente abrir a câmera aqui para o Carlos. Primeiro, o Felipe falou de estrutura de TI, né? Ele fez um comentário, né, e colocou no final. Vai ser muito complexo instalar, implantar uma estrutura de TI apta a fazer esse tipo de controle dessas informações e tal, né? Então, assim, o que você acha? Não, em geral, é o que eu falei no finalzinho. Em geral, cada um de nós, vocês, tem já uma estrutura funcionando.
Você já tem uma coisa. Normalmente, o que a gente tem visto é que essa estrutura está lá, funciona, mas não tem nenhuma documentação. É muito comum em empresas que não são de TI, que são empresas de qualquer ramo, que a pessoa que cuida do TI é uma cria da casa. É uma pessoa de confiança, que foi fazendo curso, que foi aprendendo e tal, e é uma pessoa, isso assim pela nossa experiência, tá? São pessoas ótimas, dedicadas tal, mas com pouca experiência fora daquele ambiente que está. Então, a gente, esse conjunto, essa lista de coisas a fazer, vai procurar dar exatamente isso para a pessoa. Algumas informações, algumas práticas de fora, que todo mundo faz, que as empresas fazem, para você implantar lá. Por exemplo, ontem mesmo a gente estava conversando, e aí eu perguntei a uma empresa que tem uns 100 computadores, mais ou menos, ligados na rede, a política de senha. Você tem política de senha? Tem. Como é que é? Não, a senha tem que ter, para entrar no Windows, a senha tem que ter letras e números e caracteres. Tá, legal. Se você tem alguma regra de periodicidade de mudar essa senha? Não. E por que não tem? Porque não fez. Então faz, entendeu? Então você tem que pôr uma regra que a cada 3 meses, 6 meses, um mês, sei lá, a senha, o usuário é obrigado a trocar a senha. Isso é complicado? Não, o Windows tem isso. Por que ele não fez até hoje? Porque não fez. Então agora a gente pede para fazer, e é mais um item de segurança naquele que a gente falou atrás. Olha, eu obrigo o cara a trocar a senha a cada 3 meses. Uma coisa comum pra caramba também que a gente vê esses dias. Trabalham 4 pessoas na área de TI. Os 4 têm a mesma senha do servidor. Não pode. Simplesmente é uma coisa boba. Todo mundo sabe que não pode, mas faz porque é prático, mas tem que parar de fazer. Outro, desculpa, é que a gente vai lembrando coisas simples, é legal falar. Entre cliente e escritório de contabilidade tem intensa troca de documentos. E, em geral, os sistemas que o escritório usa tem um trocador de documentos. Mas só que, pela prática, a gente usa e-mail, eu mesmo sou assim, eu uso e-mail, uso WhatsApp para mandar documento. Então, isso acabou, não pode mais. Fim de papo, sabe? Por quê? Porque quando você passa pelo WhatsApp, aquele atestado médico, que é um dado sensível, pode vazar, você pode mandar errado, pode dar lá um numerinho errado, e aí foi embora seu dado pessoal. Dentro do sistema que o escritório usa, não. Ele tem segurança, tem criptografia, tem backup, tem log. Então, se alguém fez besteira, eu vou lá no log e falo, quem foi que salvou errado? Então, tem coisa assim, que vai ser simplesmente assim. Ah, mas eu não fazia porque era mais informal. Agora é lei, então vai ter que fazer, entendeu? Legal. Assim, o importante é que, quando a gente começa a falar de dados, vem dúvidas bem relevantes de todos os... nos lugares onde a gente menos espera. O Alex, por exemplo, ele colocou aqui, ele falou assim, bom, então, quando alguém manda para mim um e-mail, os dados da assinatura do e-mail são dados pessoais. Como é que, se eu for reencaminhar esse e-mail, qual é o meu cuidado ao reencaminhar esse e-mail? Assim, esse caso seria até um caso de dado público, né? A própria pessoa está publicando o dado. Né? Aí é dado público. Aí é dado público. O dado público ele não tem proteção. O dado que tem a natureza pública, ele não há que se falar em vazamento, em nada, porque justamente pelo fato de ele ser público. Falando em vazamentos, né, você colocou um ponto aí bem interessante, que tem a ver com algumas questões. É o vendedor da loja que tem o cadastro na agendinha dele, é o funcionário do escritório de contabilidade que eventualmente troca informações pelo WhatsApp com o cliente. E aquilo? Não devia, mas vai acontecer. Não tem como isso não acontecer. Né? E fora os vazamentos mais graves. Alguém entrar no seu servidor aqui, um hacker, né? Há 2 semanas atrás, o STJ ficou 1 semana parado porque foi hackeado. O Superior Tribunal de Justiça foi hackeado, foi antes das eleições, deu um medo danado de entrarem no TRE e no TSE, justo nas eleições, e ficaram 1 semana. Criptografaram todos os processos da STJ. Então, você imagina o que tem ali de dado sensível, processo com sigilo, de processo de família, né, de saúde, a dona Maria que está brigando com o plano de saúde, o seu João que está querendo dar pensão para o filho e junta lá os rendimentos dele. E o STJ foi hackeado.
né? E aí o importante vai ser isso, é o que você falou, né? É mostrar que, olha, meu amigo, eu fiz todas as minhas salvaguardas, né? Ah, não, minha empresa é uma zona. Todo mundo não tem senha. O cara abre lá e entra. A informação é trocada pelo WhatsApp. Aí é um problema. Agora, se você tem um procedimento, protocolo de senhas, de troca-senha, você tem um procedimento de transição de documentos, você tem uma certificação, eventualmente, ou uma auditoria, ou um manual de práticas. Bom, aconteceu. Tá bom, aconteceu. Aconteceu com a STJ também, né? Mas eu tenho aqui um históricozinho que mostra, né? Eu vou, seguindo a ordem aqui de quem pediu para falar, deixa eu tentar botar o Carlos aqui. Vou abrir o Carlos está aí. Carlos, você está ouvindo a gente? Seu microfone está aberto e seu vídeo também está aberto. Sim. Bom dia. Vocês me ouvem? Sim. Ok. Bom, primeiramente quero agradecer. Muito importante essas informações que vocês estão nos passando, que estão do lado de cá, de empresário, né? Mas eu não vou tomar muito tempo, porque a maior dúvida que eu tenho, Marcos, é a seguinte. Na verdade, são duas que se parecem. Uma é quando nós divulgamos aqui, é muito importante para nossos clientes, alguns eventos externos. Então, a gente tira muita foto e hoje, no olhar, antes dessa lei, nós temos um acordo na contratação do colaborador, onde ele declara que é autorização de uso da imagem dele, para a gente fazer uma publicidade. Isso é uma coisa muito importante. E a outra é a divulgação dos clientes com os quais nós trabalhamos. Então, nossos clientes, a gente coloca lá Petrobras, a empresa para a qual nós prestamos serviço, né? E não pedimos autorização, embora isso, há controvérsia, há correntes que dizem que não precisa, há correntes que dizem que precisa. Então, sobre o olhar dessa nova lei, como que fica essas duas questões da divulgação no site dos clientes que nós participamos e eventos externos que nós fazemos, que divulgamos na nossa página? Tem a foto do colaborador lá trabalhando. Essa seria a minha dúvida. Vai ter que ter consentimento. Na verdade, hoje já é assim, né? A gente está falando aqui, porque uma questão que tem a ver com essa questão, com câmeras, com publicidade, né? Eu vou dar um outro exemplo, que eu fiz essa palestra de escolas tem 2 semanas, e eles botaram questões assim interessantíssimas, porque trabalham com crianças, né? Então, eles deram um exemplo de... ele bota na rede social, por exemplo, a foto da escola. Assim, qualquer um de nós que tem filho pequeno, você quer botar seu filho na escola, você quer conhecer o ambiente da escola. E você não quer conhecer o ambiente de escola numa foto da escola num domingo, vazia, né? Geralmente é a foto cheia de criança no pátio, aquelas coisas todas, né? Então, olha a questão, né? Você está usando as fotos numa publicidade, né? Foto de centenas de crianças. E aí o que você está falando é parecido, é nessa mesma linha, né? Eu estou usando ali a foto do funcionário para fins publicitários. Isso é até anterior ao LGPD, que a gente está falando aqui de uso de imagem, né? Com a LGPD a gente teve um cuidado maior da coleta da imagem, o tratamento, a manutenção da imagem. Eu tenho que ter autorização até para isso. Agora, autorização para usar a imagem para fins de publicidade já tinha que ter antes. É algo que é precedente, inclusive, a LGPD. Tá? Então, se você vai usar a imagem do funcionário para fins publicitários, você tem que ter autorização. E autorização, para que vai usar, qual é o prazo, né? E agora, então, revogável a qualquer tempo, porque aí a LGPD veio trazer mais direitos aí nessa história, né? Esse consentimento revogável e tal, coisa que antes até no uso de imagem anterior você não tinha essa restrição toda. Com a LGPD agora você começa a ter. Então, a coisa fica mais restrita e sugiro que você tenha realmente esse consentimento, tenha a prova desse consentimento para esse uso, que é um uso até mais específico do que o uso normal que se faz. Tá? E entendo que o mesmo vale para os seus clientes. Se você vai usar a logo do seu cliente para dizer que ele é seu cliente,
se bem que aqui já não é mais LGPD, tá? Porque LGPD é dado pessoal. Então, a gente já não está mais na LGPD quando fala de usar a informação do cliente. Mas é recomendável que tenha autorização dele para isso também, que tenha lá uma cláusula assim, no seu contrato, dizendo que a contratada poderá usar a imagem do contratante exclusivamente para divulgar sua lista de clientes, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Deixa eu fazer uma parte, que é assim, muitas vezes a gente, pelo motivo da sociedade inteira ter que aprender a lidar com essa lei, e com o conjunto de leis todas que usa, é melhor pecar por excesso. Tem uma pergunta da Kelly aqui que fala da imagem do condomínio. Acho que foi da Kelly. Da imagem do hóspede, mas do Flávio, fala do condomínio. Pega consentimento, sim, de você está filmando. E aí, para quê? É um uso legítimo, para segurança. Mas pega lá a cartinha, pega consentimento, porque o controlador de dados é o responsável pela empresa. Uma coisa também que eu queria dizer, que eu acabei pulando e não falei. O Marco falou do encarregado de dados, né? Na outra lei, na lei, no mundo se fala DPO, né? Data Protection Officer. A função dessa figura na empresa, primeiro que ele não pode ser o cara de TI, porque tem conflito de interesse, justamente porque ele tem que tomar conta e avisar quando teve algum vazamento, algum problema com dados pessoais. Então, tem que ser alguém que não seja de TI. Mas também, como no início, né, dessas discussões, estavam pensando, isso é que nem o ART, né, que nem o responsável técnico de uma obra. Não, não é. É uma função técnica. O responsável pela legal, jurídico, né, pelo dado pessoal, é o controlador. Então, se é uma instituição, se é um condomínio, é o síndico. Se é uma instituição, é o presidente. Se é uma empresa, é o sócio. Então, esse aqui é o responsável, não é o encarregado de dados pessoais, nem o DPO. Fala, Marco. Legal. A dúvida, na verdade, a pergunta que o Flávio fez é parecida também com a da Kelly, né, da hotelaria, da finalidade do uso da informação para finalidade. Tem outras, vou colocando aqui outras dúvidas que também foram listadas no chat. O Alex fala da informação do STJ, como fica a pessoa física. A lei tem um capítulo específico que fala da responsabilidade da administração pública. É óbvio que aquelas multas elas são para as empresas, né? Para a administração pública, ela também tem LGPD, também é aplicável a LGPD na administração pública, mas tem um regramento específico, e aí vai ser caso de responsabilidade do agente, do administrador público, né? Do responsável ali por controlar aqueles dados. Muito embora eu confesso que eu sou muito cético em relação à responsabilidade em geral de funcionários públicos. Os processos são sempre bem lenientes e bem vagarosos, enfim. Mas existe sim, não é multa, é outro tipo de responsabilidade, é responsabilidade disciplinar. Tá? O Flávio coloca aqui de coleta de e-mails, isso é um ponto, essa aqui é interessantíssima, porque todo mundo faz, né? Muita gente faz. Coleta e-mails de clientes para divulgar os serviços, e a ferramenta permite o descadastramento. Assim, seria interesse legítimo? A rigor, você pegar o e-mail é dado pessoal, né? Você pegar dado pessoal para vender coisa para aquela pessoa é algo que ele não consentiu, não é legítimo. Você não tem um contrato com ele, não se enquadra naquelas situações descritas lá no artigo 7º da lei, aquelas que dispensam o consentimento. Então, a princípio, não é algo que enfim, seja legítimo sob o ponto de vista de que dispensa consentimento. O fato de ter lá um descadastramento já ajuda. E, enfim, outra questão que vai se relevar aí é aonde que você pegou esse e-mail, né?
se ele estava público, se ele foi enviado por algum motivo. Agora, a questão do e-mail também é um ponto. Você mandar e-mail para alguém, a princípio, você, assim, esse é a típica questão que a gente vai ter que esperar a justiça se acomodar, a própria NPD, porque você usar e-mail pura e simplesmente, se alguém forneceu e-mail, porque quer receber e-mail, né? Agora, o mau uso do e-mail, o abuso do direito, o e-mail para receber diversas informações, diversas mensagens comerciais, assim como é o caso do telefone também. Você ligar para um telefone, você ter um número de telefone, você coletar um número de telefone, sair ligando. Assim, eu particularmente entendo que isso não chega a ser algo tão grave. A justiça vai entender o abuso do direito aí, seguramente, e a gente vai ter que esperar um pouco se acomodar tanto a jurisprudência judicial, né, quanto a administrativa, as decisões da NPD. Deixa eu fazer uma partezinha, Marco, é o seguinte, na questão da Kelly, claro. Na questão da Kelly sobre os dados de hóspedes e tal, que são informações que podem ser sensíveis, né? Você está usando os dados do hóspede para um fim legítimo, que é para você manter e atendê-lo e receber seu valor lá, sua hospedagem e tal. Aí, quando acabou de usar, aí que está aquela parte de o que eu vou fazer com o dado depois de usar. Então, o que a gente tem feito, né? Você marca um período em que você vai ficar com aquele dado e some com ele, destrói, põe num arquivo morto, põe num servidor separado. Quer dizer, você não deixa, porque é aquela coisa, dado pessoal não, informática, invasão, vazamento, é que nem casa. Se alguém quiser entrar, vai entrar e acabou. Então, o que você tem que fazer é dificultar o acesso aos dados que você acha que podem ser mais sensíveis. Então, por exemplo, o dado do hóspede, quando você usou, recebeu, acabou o ciclo dele, marca um prazo e destrói. Ou coloca num backup, eu quero usar para fins estatísticos, para fazer a conta no ano, quantos hóspedes eu tive e tal. Aí tem a ferramenta da anonimização, que você tira os dados pessoais e usa as informações que você quer para a sua estatística, mas não identifica mais e nem deixa aquele hóspede ser identificável, entendeu? Então, você anonimiza o dado e você pode usar. Se não, destrói, que é o mais seguro, porque se ele existir, tem chance dele vazar. Tá? Legal. Outra pergunta aqui do Rodrigo fala: eu tenho câmeras em pontos estratégicos para controle de tráfego. Quando existem danos do bem do usuário, ele pode pedir as imagens para identificar o que ocorreu. Como eu trato isso? Qual a sua resposta, João? Eu acho que não tem que dar, não, porque é o mesmo caso da escola, entendeu? É o mesmo caso do pai que queria ver o filho na escola, só que vai aparecer um monte de outros. Então, esse cliente e tal, eu acho que para você dar o dado, você tem que estar ancorado em alguma decisão jurídica que apoie você a fazer isso, entendeu? Então, se é assim, eu não sei, como eu disse, nós todos vamos aprender, né? Então, eu não sei como vai rolar, mas pela lei, não. Eu não sei qual é o... Eu não sei qual é o caso, né? Que tráfego é esse, onde é que ele está falando, né? Dependendo, pode ser que se enquadre ali no inciso 7º, lá do artigo 7º, de segurança, né? A gente tem que entender um pouco como é que é o caso, e aí o que aparece nessas imagens, isso tudo tem que ser levado em conta. Agora, isso que o João falou é muito, muito relevante. A gente teve um caso aqui no escritório de um restaurante onde uma pessoa pediu, um casal estava jantando, a moça foi agredida pelo sujeito. E aí o advogado dela pediu as imagens para o restaurante. E o restaurante falou para a gente: o que eu faço? Dou ou não? Não dá. Não dá porque não tem só a imagem deles ali. Né? Tem imagem, vai pegar a imagem de todo mundo. E será que o sujeito estava na mesa do lado? Ele quer que
que se torne público o fato de que ele estava naquele horário, naquele restaurante, né? Naquele dia. Então, é isso. Primeiro vai ter que ver o caso concreto, ver se você não está pegando outras imagens de outras pessoas ali junto. Acho que esse vai ser um pouco também o exercício no dia a dia da aplicação da lei. O João, o Carlos Augusto faz uma outra pergunta. A Aline Dias também tem uma pergunta, depois eu abro a câmera para ela, que ela pediu para falar, mas o Carlos Augusto tem uma pergunta aqui, que é um pouco que a gente já falou aqui também. Como que a LGPD vai tratar a troca de informações entre o prestador de serviço e o cliente? Por exemplo, envio de documentos pessoais de colaboradores para acesso de atestado demissional, admissional, carteira de trabalho, identidade, CPF. Tá, duas coisas. Primeiro, que tem que trafegar, que eu acabei de falar, né, em algum meio seguro. Então, pelo próprio aplicativo de quem, né, no caso que você deu, do escritório, ou para quem você está mandando o ASO, tal. Eu sei que na indústria naval, por exemplo, você tem que mandar para o teu contratante a prova da qualificação das pessoas que você está mandando fazer trabalho e tal. Você tem que se assegurar que essa transmissão seja segura, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o consentimento, porque nesse caso, o funcionário que está, cujos dados você está mandando lá para o seu contratante, o funcionário tem que consentir que você pode ser obrigado a mandar isso. Então, isso não está na CLT. Isso é aquele lance, aquela camada acima de segurança que você tem que fazer. E a outra coisa, o uso legítimo, que nós já falamos, e a outra coisa é o operador, ele vai ter que fazer, e a gente já está fazendo, como se fosse um manual. Então, você que é o controlador, que pegou as informações do seu funcionário e mandou lá para o operador, que é o escritório de contabilidade, por exemplo, para processar tal, tem impacto já entre vocês já tem um contrato. Então, esse contrato será aditado com um documento, com um procedimento, que tem as regras de como cada um tem que se portar. O ideal, que fala na lei, seria o controlador dar essas regras para o operador, que é o escritório. Mas isso vale para os dois lados. Então, a gente está fazendo regras em que vocês dois assinam, como se fosse acordo de serviço, em que um sabe o que o outro está fazendo, sabe o limite, sabe o que vai fazer. Então, por isso, eles são corresponsáveis. A responsabilidade pelo dado pessoal é sempre do controlador. O operador pode ser corresponsabilizado. Então, você ter esse documento garante que você começa a dar limite e dar regra, né, de comportamento para o seu operador. Tá? Será que está claro? Só complementando aí, João, você falou um ponto importante aí nessa pergunta do Carlos, né? É assim, se você vai mandar para o teu contratante os dados do funcionário, assim, primeiro, você ter os dados do funcionário, dados trabalhistas, a rigor você não precisa de consentimento, que é aquele tipo de informação que você tem por força de contrato, né? Você precisa ter aquela informação. E quando você manda para o seu contratante, o que você está fazendo aí é um compartilhamento, é o que a lei chama de compartilhamento. Você é o controlador e o teu contratante é o operador daqueles dados. Então, você está compartilhando esses dados e o seu contrato com ele tem que prever essas responsabilidades. Olha, você tem que ter o mesmo cuidado com esses dados que eu tenho. Os dados têm que ser, eles têm que ser tratados por você que recebeu esse compartilhamento da mesma maneira que ele é tratado por mim, controlador. Né? É aquilo que a gente estava falando lá do Covid empresarial. Né? Não adianta eu aqui, super amarrados com compliance, certificação, processo, sistema, se eu mando meu dado para o meu contratante pega lá o ASO, a identidade CPF e joga lá na mesa do encarregado da obra e fica aquilo lá, entra todo mundo, passam 300 pessoas por dia naquela sala, não adiantou nada. Né? Deixa eu colocar aqui agora para a Aline, que quer falar. Bom dia. Estão me ouvindo? Aqui é o Felipe da AS.
Só uma dúvida. A gente está fazendo um software agora. A gente trabalha na área offshore. A gente retém muito documento de muito funcionário. Então, por exemplo, não só documento normal de um contrato de trabalho, mas até certificações pessoais, nível de escolaridade dele, cursos que ele fez fora e trouxe para cá para a empresa e tal. A gente está, nesse software que a gente está fazendo, a gente está querendo incluir uma parte de tipo logística de pessoal e lá vai ter criptografias. Então, por exemplo, eu posso compartilhar meus dados com o cliente dentro da lei através do software, que ele só vai ter acesso no momento que ele precisa para colocar, o que a gente chama de CISPAT, quando o cara vai embarcar, ele tem um sistema dele lá que ele tem que colocar esses dados. Então, por exemplo, o cara vai embarcar, aí eu tenho 10 caras que eu vou mandar para ele uma entrada no meu software, que ele vai poder entrar lá com usuário e senha, vai acessar esses dados, vai colocar lá e depois vai cessar esse acesso. Eu posso fazer assim? João, você quer responder já depois? Não, não pode. Tem que ter consentimento, entendeu? Tem, porque o dado é do funcionário, não é da empresa. Então, são os dados pessoais que ele te deu para ter o uso legítimo, que é para você cuidar da profissão dele, para você colocar ele no trabalho e tal. Se você vai compartilhar com alguém, você tem que ter esse consentimento dele. E esse consentimento, como no teu ramo, nos vários ramos por aí, pode estar no contrato de trabalho. Então, por primeira vez, quando ele chegou para assinar, foi registrado a primeira vez, você já pega esse consentimento de que, olha, eventualmente eu vou ter que compartilhar os dados tais, com tais tipos de pessoa por tanto tempo, é aquela coisa que o Marco falou no início, que tem que estar detalhadamente o que você vai fazer. Lembra aquela história de pecar por excesso. Porque esse cara, se o dado dele vazar, ele pode sim para a justiça e pedir o percentual do seu faturamento, pode ir. Porque são informações sensíveis pra caramba, né? A experiência dele, são informações muito delicadas. Então, tem que ter consentimento separado. Usar, e eu sugiro muito detalhado. Desculpa interromper. Eu posso usar, mas tem que estar no contrato de trabalho. Eu posso usar um software para isso, mas tem que estar tudo alinhado no contrato de trabalho. Bom, no contrato, no consentimento separado, mas você tem que ter escrito que ele permitiu você usar do jeito que você vai usar. E detalhado como você vai usar, entendeu? Não é assim, vou usar no software no nome tal. Não, usar no software tal para compartilhar, para entregar para cliente, para não sei o quê, a lista toda do que você vai fazer, entendeu? Tá legal. É um Obrigado. dos casos que em muitas atividades isso vai acontecer. Na construção civil vai acontecer também e tal, e são aquelas mudanças de parâmetros. Se você vai dar dado pessoal, você tem que ter consentimento. Não tem como não dar. Tem uma questão que, assim, aí de novo aqui a gente está falando do compartilhamento, é porque o Felipe falou de até mais informações do que você precisa para o contrato de trabalho, né? Então, escolaridade, cursos e tal, assim, a rigor. A gente vai ficar naquele, é o que você falou, às vezes é melhor pecar por excesso, porque você fica naquele caminho de dados que eu preciso dele mesmo, que eu poderia colher, independente de consentimento, e onde é que termina isso e começam dados que eu precisaria do consentimento, né? Então, na dúvida, esse é um ponto importante, peca pelo excesso. Tem mais pergunta aqui, João? Bom, o Walter pergunta se tem alguma exceção para o consentimento. Tem, são aquelas que estão lá naquele artigo 7º da lei, que eu listei na apresentação, dados para questões de segurança, dados para utilização em contratos, dados que a lei obriga você a ter, né? E por aí vai. Está dizendo aqui, Alex, trabalhamos com despacho aduaneiro. Em alguns casos especiais, trafegamos com órgãos públicos, por exigência da lei. Algumas informações pessoais. Liberação de equipamentos de viajantes, profissionais de PJ, dados de profissionais que assinam laudos, radar, etc. Bom, esse aqui entra naquela exceção do dado que a administração pública exige de você. Então, ter esses dados e usar esses dados com essas finalidades que você listou, problema nenhum, não precisa de consentimento.
Agora, você não pode usar essas informações para outra coisa, né? Aí sim, você precisaria de consentimento. João, tem alguma questão aí? Quer fazer um complemento? Não, é isso mesmo. Se você entra naquelas exceções. Se você está cumprindo um contrato que o cliente deu, ou você está cumprindo a obrigação legal, você já tem consentimento. O lance é que sim, é você tomar cuidado se você não tem dado a mais, porque a lei é muito clara em que você pegar só os dados que você precisa ir para o fim legítimo. Então, se você está pegando algum dado a mais, aí toma cuidado que esse pode ser alvo de reclamação. Tem uma coisa na lei que a gente não comentou, que é o seguinte: o titular do dado, que é aquela pessoa que é dona do dado, ele pode a qualquer momento pedir para você, e você tem 15 dias para responder, todos os dados pessoais que ele tem e o que você faz com esses dados todos. Então, é direito, isso já está valendo, é direito da pessoa chegar para você e falar quais são os dados que tem aí. Aí você vai ter que listar e dizer cada um deles, o que você faz com eles, por quanto tempo, o que faz depois que acaba, essas coisas todas. Então, isso tem que tomar bastante cuidado também. Ter processo. Legal. Né? Com certeza. João, a gente te agradece aí, vamos encerrar por aqui. A gente vai disponibilizar essas apresentações, tanto a nossa quanto a do João. Vamos disponibilizar para todos os que tiverem interesse, a gente vai enviar por e-mail, o nosso pessoal vai fazer contato com vocês, ou vai botar um link no nosso site. E qualquer dúvida, enfim, os e-mails estão ali, vocês podem fazer contato direto comigo, ou com o João também, o contato dele vai estar lá, quem quiser, para fins profissionais também, conversar com ele, a gente está aqui à disposição. Então, agradeço a todos, em primeiro lugar, pela companhia até aqui, por estar aqui compartilhando conosco aí essa conversa. João, agradeço especialmente a você por ter aceitado o convite, por ter nos dado aí um pouquinho da sua experiência em relação a isso. E deixo com você aí, passo a palavra para você também fazer suas considerações. Agradeço muito, muito pela oportunidade. Lógico que eu coloquei no chat meu e-mail, pode escrever à vontade, pode perguntar, o que eu souber responder, eu vou responder, o que eu não puder, eu não vou responder, porque todos nós estamos aprendendo. Então, tem um monte de coisa. Aqui mesmo já apareceu uma pergunta que eu não sei, gente, vamos pesquisar. Todo mundo está aprendendo. Esse produto, esse serviço que nós chamamos com a BNT, que tem a certificação BNT, a gente está fazendo junto, e também vamos aprender. Ontem mesmo tivemos uma reunião em que nós vamos fazer as primeiras certificações e ver como é que rola, como é que acontece, porque é tudo novo, é um mundo inteiro novo, e essas perguntas que vocês têm vão ter muito mais à medida que a gente for indo para o mundo real e as coisas efetivamente começarem a acontecer. Muito obrigado, tá? Entre também no nosso site, qualquer coisa, pede o que vocês quiserem, fala o que vocês quiserem, estamos à disposição. Muito obrigado de novo, obrigado Marco, obrigado Múltipla, e estamos lá, fiquem à vontade para entrar em contato. Obrigado. Legal, João, obrigado. Só um último recado, essa nossa apresentação de hoje foi gravada, o vídeo foi gravado, o João autorizou aí, a LGPD do João também já deu consentimento de passar a imagem dele. Depois também a gente vai disponibilizar não só as apresentações de slides, como também a gravação para quem quiser escutar de novo. Meus amigos, muito obrigado a todos. Mais uma vez, João, obrigado. Um bom dia a todos. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Igualmente. Obrigado a todos.